Você trabalha duro todos os dias. Acorda cedo e entrega seu tempo, sua energia, seu suor. Mas quando o mês termina, o dinheiro simplesmente não está lá. Ele desapareceu. E você se pergunta em silêncio: como isso é possível? Essa sensação de esforço sem recompensa existe há milhares de anos. Na antiga Babilônia, uma das civilizações mais ricas que já existiram, havia homens simples e homens prósperos. Eles respiravam o mesmo ar, caminhavam pelas mesmas ruas, mas viviam realidades completamente diferentes. Alguns tinham fartura, segurança e tranquilidade. Outros viviam endividados, preocupados, sempre à beira da escassez. E o mais intrigante, não era falta de trabalho, não era falta de oportunidade, era falta de entendimento. E essa diferença entre ricos e pobres revelou segredos que podem mudar sua vida hoje. Esta é a história do homem que desejava ouro. Um homem comum, trabalhador, que vivia na Babilônia antiga. Ele enfrentava exatamente o mesmo problema que você enfrenta hoje. Observava os mercadores ricos, os cofres cheios, as casas bem cuidadas e se perguntava: por que, apesar de tanto esforço, minha vida financeira permanece estagnada? Ele não era preguiçoso, não era irresponsável, mas vivia constantemente apertado, talvez como você. E foi ao buscar respostas que ele descobriu princípios financeiros tão poderosos que atravessaram mais de 4.000 anos e continuam funcionando até hoje. Fique até o final deste vídeo, porque você vai entender exatamente o que separa quem constrói riqueza de quem vive preso no ciclo da escassez. E se esta mensagem ressoar com você, inscreva-se no canal Ciência da Riqueza, porque aqui nós não vendemos promessas. Nós ensinamos princípios. O homem que desejava ouro acreditava que o problema estava na falta de dinheiro. Achava que se ganhasse mais, tudo se resolveria. Esse pensamento parecia lógico, natural, óbvio. Mas a Babilônia ensinava que essa lógica estava incompleta, porque ele começou a perceber algo perturbador. Sempre que ganhava algo a mais, gastava algo a mais. Quando recebia uma quantia inesperada, surgiam novas despesas. Quando o dinheiro entrava, já tinha destino certo. E esse destino nunca era ficar. A Babilônia tinha uma verdade dura, mas profundamente real. O dinheiro não respeita quem não o respeita. O ouro gosta de quem o trata com disciplina e foge de quem o trata com descuido. Enquanto isso, os homens ricos da cidade seguiam uma regra simples. Eles decidiam antes de gastar. Eles entendiam que o dinheiro precisa de comando. Sem comando, ele desaparece. É como água escorrendo entre os dedos. Por mais que você tente segurar, por mais que você trabalhe, ele simplesmente escapa. O homem começou a observar os hábitos, não os resultados, e percebeu algo revolucionário. A diferença entre ele e os ricos não estava no quanto ganhavam, mas no que faziam com o que ganhavam. Os pobres gastavam primeiro e tentavam se virar depois. Os ricos se pagavam primeiro e organizavam o resto. Essa mudança de ordem mudava tudo. Absolutamente tudo. A Babilônia ensinava que todo homem deve fazer do ouro seu servo e não seu senhor. Quando o dinheiro manda, você obedece. Você vive correndo atrás, sempre apagando incêndios, sempre tentando fechar as contas. Quando você manda, o dinheiro trabalha. E essa inversão de poder é o ponto de virada que separa a escassez da abundância. O homem começou a entender que viver sem controle financeiro é viver refém do acaso. Qualquer imprevisto vira um desastre. Qualquer atraso vira um problema enorme. Uma conta inesperada, um problema de saúde, um gasto que não estava no plano. Quando não existe reserva, tudo vira crise. E talvez você reconheça isso na sua própria vida. Ele percebeu que sempre viveu esperando o futuro resolver o presente. Esperava o próximo pagamento. Esperava um aumento. Esperava uma melhora que nunca vinha. A Babilônia ensinava que quem vive esperando, vive dependente. E quem depende, nunca constrói, nunca avança, apenas sobrevive. Foi então que ele ouviu uma lição simples, quase ofensiva de tão direta. Uma parte de tudo o que você ganha deve ser sua para guardar. Não era uma sugestão, era uma regra, uma lei financeira tão fundamental
quanto a lei da gravidade. Guardar primeiro não significava guardar muito, significava guardar sempre, mesmo que fosse pouco, mesmo que parecesse inútil no começo, porque o hábito cria o destino. O homem começou pequeno, separando uma parte antes de gastar, antes de pagar os outros, antes de atender desejos imediatos. E isso mudou tudo. Ele percebeu algo poderoso. Quando você se paga primeiro, o dinheiro passa a obedecer. Antes ele gastava tudo e se adaptava ao vazio. Agora, ele se adaptava ao que sobrava depois de guardar. Essa inversão é o ponto de virada. A Babilônia ensinava que o ouro cresce onde existe disciplina, não onde existe pressa. Muitos desejam riqueza, mas poucos aceitam o processo. Poucos aceitam abrir mão do agora para garantir o amanhã. Poucos têm a maturidade de entender que cada pequena moeda guardada hoje é uma semente plantada para a colheita de amanhã. O homem começou a sentir algo que não sentia há muito tempo: controle. Não era riqueza ainda, mas era direção. E direção é mais importante do que velocidade, porque você pode correr muito rápido, mas se estiver indo na direção errada, cada passo é um passo para longe do seu objetivo. Ele entendeu que viver sem planejamento financeiro é como atravessar o deserto sem mapa. Você pode até andar muito, gastar muita energia, suar, se esforçar, mas dificilmente chega a algum lugar. A Babilônia não prometia milagres. Ela ensinava princípios. E princípios funcionam em qualquer época, em qualquer lugar, para qualquer pessoa disposta a aplicá-los. Hoje você pode não viver na Babilônia, mas vive cercado por dívidas, consumo fácil, parcelamentos sem fim e decisões impulsivas. E o problema continua exatamente o mesmo. Ganhar dinheiro não é suficiente. Nunca foi. É preciso saber mantê-lo. É preciso saber comandá-lo. É preciso saber fazer dele um servo obediente, não um mestre cruel. Se você vive endividado, se você sente que nunca sobra, se você trabalha duro mas não vê resultado, não é porque você falhou como pessoa. É porque nunca te ensinaram isso. A escola não ensinou. A família muitas vezes também não sabia. E o sistema se beneficia da sua desorganização. Ele lucra com a sua falta de conhecimento financeiro. A Babilônia ensinava aquilo que ninguém ensina hoje. Riqueza começa com consciência. Não começa com sorte. Não começa com herança. Não começa com um salário alto. Começa com a decisão consciente de tomar controle sobre o dinheiro que já passa pelas suas mãos. O homem que desejava ouro deixou de desejar apenas o resultado. Passou a desejar o processo. Ele aprendeu que cada moeda tem valor não pelo que compra hoje, mas pelo que constrói amanhã. Uma moeda guardada hoje é liberdade comprada para o futuro. É segurança, é tranquilidade, é a diferença entre viver correndo atrás do dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar por você. E isso mudou sua vida completamente. Não da noite para o dia. Não com um passe de mágica, mas com consistência, disciplina e entendimento. Ele deixou de ser escravo do dinheiro e se tornou mestre dele. Deixou de viver no vermelho e começou a construir no azul. Deixou de depender do acaso e passou a criar o próprio destino financeiro. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Cansado de trabalhar sem ver resultado. Confuso sobre por onde começar. Desejando ouro, mas sem saber o caminho. E a Babilônia responde com clareza absoluta. Comece controlando o que já passa pelas suas mãos. Pare de acreditar que ganhar mais vai resolver tudo. Essa é a maior ilusão financeira que existe. Ganhar mais sem controle só aumenta o problema. Pessoas que ganham 10, 20, 30 vezes mais do que você também vivem endividadas quando não entendem os princípios. A riqueza não começa no bolso. Começa na mente. Começa com consciência. Começa com decisão. E essa é a lição do homem que desejava ouro. Uma lição tão poderosa que atravessou milênios. Tão verdadeira que funciona hoje exatamente como funcionava na antiga Babilônia. Tão simples que muitos a ignoram, mas tão profunda que transforma completamente a vida de quem a aplica. Se esse ensinamento falou com você, se algo ressoou dentro de você ao ouvir essa história, permaneça nessa série, porque no próximo vídeo
você vai entender por que até pessoas que ganham bem continuam presas no vermelho. E qual é o maior erro financeiro cometido por quem ganha pouco? Um erro que mantém milhões de pessoas presas no ciclo da escassez. Inscreva-se agora no canal Ciência da Riqueza. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui, nós não vendemos promessas vazias ou fórmulas mágicas. Nós ensinamos princípios sólidos, testados pelo tempo, que realmente funcionam. Os princípios da Babilônia atravessaram 4.000 anos por um motivo muito simples. Eles funcionam. Funcionaram na antiguidade, funcionam hoje e vão funcionar amanhã, porque são baseados em verdades fundamentais sobre dinheiro, disciplina e prosperidade. Essa foi apenas a primeira grande lição, e seu caminho para a riqueza começa aqui, agora, com essa decisão. Nos vemos no próximo vídeo.